bem com vocês? Eu sou a Ana Carolina Lar, diretora de conteúdo da Cantarino Brasileiro. E hoje estou trazendo uma conversa que eu tive com o Bruno Diniz, consultor da Spiralen, onde a gente fala sobre o futuro dos bancos digitais, dos nativos digitais, aquele que ele chama de neobanks. Nessa conversa, o Bruno traz para a gente uma visão sobre o cenário que as fintechs estão vivendo nesse momento, as dificuldades econômicas e aquela necessidade que está cada vez mais latente, né, de mostrar a lucratividade. Ele dá sua opinião sobre quais seriam os caminhos disruptivos para que esses bancos digitais continuem forte, se fortalecendo nesse mercado tão competitivo que tem sido fortalecido também pelo Open Banking. Vem comigo para escutar essa conversa e depois não se esqueça de baixar a revista digital E-Canta Bancos Digitais, onde você acompanha um recorte específico disso tudo numa matéria ainda mais completa. Você acessa o link para fazer o download na descrição desse vídeo. Vem comigo! Bruno, muito obrigada por estar aqui comigo hoje, para a gente falar mais uma vez sobre os bancos digitais, né, que é uma trilha e um assunto que a Cantarino vem trabalhando desde 2016, quando surgiu a terminologia, e você sempre contribuindo com a gente para antecipar as tendências, explicar, né, coisas novas que estão no mercado. Então, você é peça fundamental dessa trilha nossa. Antes da gente começar de fato a falar sobre esse tema, eu acho que é bem importante a gente tentar conceituar uma coisa que pode até parecer um pouco ultrapassada, né? Afinal de contas, a gente está falando de bancos digitais há bastante tempo, a própria Cantarino já vem falando disso há muito tempo, mas ainda existe muita dúvida, sobre o que seria um banco digital, principalmente porque quando surgiu esse conceito, né, que na verdade ele ainda não tem, ele nem é regulado exatamente pelo Banco Central, mas quando ele surgiu, ele tinha uma conotação, né? E aí hoje ele tem outra. Mas eu não vou falar muito sobre isso, vou deixar você poder explicar, que com certeza você vai abordar esses aspectos, né? Não, maravilha, né, gente? O que que a gente teve acontecendo, não só no Brasil, mas como outras partes do mundo também, né? Surgiram aí competidores dentro da arena do mercado financeiro, né? Então, mercado de banking, e aí surgiu uma terminologia específica para quem são esses novos players, né? Lá fora tem um termo neobank, né? Aqui a gente acaba falando banco digital, meio que falando desses caras novos, mas lá fora meio que convencionou-se que quando a gente está falando de neobanks ou de neobanco aqui, passando para o português, nós estamos falando desses challengers, né? Desses desafiadores. Alguns lugares, como no Reino Unido, chamam eles de challenger banks, que são bancos que vêm aí a desafiar o status quo, né, que a gente tem. E os bancos digitais, a gente acaba vendo que muitas vezes eles, quando a gente ouve lá fora se referindo a bancos digital, muitas vezes é relativo a um braço de uma instituição já tradicional, né? Então é um banco, né, uma versão do banco, só que ali com a sua interface digital para os seus clientes. Então a gente tem ali um pouco dessa terminologia. Aqui no Brasil, de forma geral, em outras partes do mundo, chamamos apenas de banco digital, mas vale a gente dizer que todo mundo hoje tem uma interface para lidar com o teu cliente de uma maneira digital, né? O que pode distinguir, talvez, que fique interessante a gente colocar em perspectiva, é que esses neobanks, né, como a gente fala, eles são mobile only, né? Então, eles muitas vezes eles nasceram do zero, não tem nenhum tipo de agência, todo o relacionamento que você faz é através do celular, né? E alguns desses bancos digitais, né, desses braços, essas versões digitalizadas de muitas instituições financeiras, você dá para fazer a sua vida financeira no celular, no app, mas também você tem a possibilidade de ir até uma agência, eles também têm uma capilaridade física também. É que a gente fala que tem os bancos digitalizados, né, que são os grandes bancos tradicionais que abriram em essas vertentes digitais, opções de fazer tudo com facilidade da internet, principalmente alavancado pela pandemia, né? Mas a gente pode, então, vamos convencionar aqui que a gente vai usar o neobanks como os novos entrantes, aqueles que nasceram de fato digitais, tá? Aí a gente não causa muita confusão. E eu acho que é isso até interessante para a gente usar como premissa nessa trilha de bancos digitais que está iniciando. Porque hoje é exatamente isso. Você fala bancos digitais, parece que está falando de todo mundo, né? Aí fica difícil distinguir um do outro, né?
Sim, sim. Mas ainda é uma questão semântica, né? Eu acho que, no fim do dia, todos eles têm um tipo de interface digital. É o que difere, de fato, quando você vai lá na raiz e como isso está sendo tratado lá fora, é de ter essa distinção para você entender. Neobanks, nós estamos falando dos caras novos, nasceram como fintechs, são só, o atendimento é prioritariamente pelo celular, né? Então tem uma dinâmica diferente. Enquanto os bancos digitais, sobretudo desses que são desenvolvidos por diferentes instituições. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem não só, e um player que eu acho que é sempre bom citar, é o Bradesco, né? O Bradesco ele tem o seu aplicativo da marca Bradesco e tem outras marcas também de interfaces digitais, né, de seus bancos digitais ali. Mas, enfim, é um pouco dessa distinção da premissa que a gente coloca quando fala desse tema. Legal, então vamos começar. Eu vou começar retomando um pouquinho do assunto que a gente trouxe no ano passado, que a gente falou um pouco sobre a explosão dos bancos digitais no Brasil, né? Surgindo inúmeros nomes, novas marcas, um monte de opções nichadas. E aí a gente trouxe um questionamento sobre será que eles vão conseguir se manter, né? Como que eles vão fazer para se rentabilizar? Será que esse modelo que os bancos digitais, os neobanks trouxeram, né, no início da história deles de taxas mais baixas, ele é sustentável? Essa foi a questão que a gente trouxe no ano passado, né? E aí, ao longo desse ano, a gente foi vendo alguns movimentos que parece que foram trazendo de novo esse questionamento. Parece que o negócio está se concretizando de uma forma como estava sendo previsto. Por exemplo, recentemente o C6 ele anunciou que ia começar a cobrar uma pequena taxa dos seus clientes. É uma taxa pequena, mas, claro, causou um certo alvoroço, né? Essa semana, o Bradesco, que você acabou de citar, né? A gente sabe, ele tem algumas contas digitais com nomes diferentes, né? Mas ele anunciou o fim da conta digital Bits, enquanto que o Next, até onde a gente está sabendo, o plano dele era separar o Next para agora, né, 2023, 2024, mas parece que houve uma mudança aí nesse caminho, resolveram encerrar o Bits e o Next vai continuar embaixo do Bradesco. Ou seja, alguns movimentos, parece que o pessoal está estudando novos modelos de negócio mesmo dentro desse guarda-chuva do bancos digitais. E aí, a gente também pode falar um pouco, já contextualizando com esses acontecimentos dessa semana, que a gente fala um pouco sobre as falências repentinas dos bancos dos Estados Unidos, né? Que reforça a visão de que realmente tem que ter um trabalho muito forte para garantir a estabilidade e a solidez de uma empresa como um banco, né? No caso, um banco digital, que aparece muitas vezes um pouco instável, né? No nosso ver tradicional. E Não, ótimo. aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, partindo desse princípio, né? Como que os bancos digitais podem garantir essa estabilidade e essa solidez, visto que a maior parte deles tem uma origem em fintech. Perfeito, Ana. Legal. Eu acho que é bom para poder a gente contextualizar e entender como que esse movimento ele nasce por aqui, né, no Brasil, sobretudo. Bom, um dos players mais relevantes até hoje, né, não foi o primeiro, a gente teve uma versão aí, o original, quando criou, né, o seu interface, né, de varejo, né, o original não tinha uma interface de varejo, ele criou o Banco Original, foi um dos primeiros players nessa seara, vindo de uma instituição que já tinha uma licença de banco e era todo um caso à parte. No caso, depois, um outro player que a gente viu que nasceu no ambiente fintech foi o Nubank, né? E o Nubank vem acompanhando como instituição de pagamento, logo no início, vem acumulando algumas licenças, porque o mercado brasileiro abriu muito em termos de possibilidade para inovação, com várias licenças acomodando modelos de negócio diferentes. Aí você viu players como o Nubank, que nasceu inicialmente só como cartão de crédito, mais fácil de gerenciar, e depois teve com contas, uma conta também, né, que você pode movimentar, e outros produtos. Então, como a gente vê essa estruturação? A gente tem também, somado a essa abertura no mercado promovido pelo Banco Central, um ambiente para startups de um modo geral, não só fintechs, mas para startups de um modo geral, muito positivo. A gente surfou uma onda muito positiva aí, e crescente, né, em termos continuamente crescente nos últimos 10 anos aí, que a gente teve de mercado
de mercado de startups. Se você pensar o Nubank, ele nasceu há 10 anos atrás, foi em 2013, né? Então, ele se consolidou ao longo do tempo. Nesse meio do caminho, vários outros bancos digitais surgiram, só que aí a tese se fechou um pouco, né? Hoje em dia, quando alguém fala que vai montar um banco digital, eu até olho bastante com muito ceticismo quando você está falando disso, a não ser que você seja uma instituição fora do mercado financeiro que já tem uma base de clientes e você vai começar a ofertar produtos financeiros para eles, né? Esse processo de fintechização, e que eu falo no meu livro que chama Nova Lógica Financeira, né? Que é além de consumir produtos de quem carrega o rótulo de instituição financeira, você também começa a consumir produtos de instituições de diferentes segmentos, né? Então, assim fica mais fácil movimentar. Mas o que tem ficado acontecendo cada vez mais é uma dificuldade, também, um custo de aquisição do usuário muito mais caro. Então, essa batalha virou uma briga de cachorro grande. Então, a gente tem alguns neobanks no mercado brasileiro que conseguiram ali estabelecer um espaço, né? E eu posso dizer aí Nubank, Neon, e que já receberam um aporte de capital suficientemente grande para poder conseguir estabilizar um pouco o seu modelo. Só que agora a gente tem um momento de mercado também mais desafiador e alguns desses players estão tentando entender, né, como que ele pode acelerar a rota para a lucratividade. Né? O Nubank ele tem conseguido demonstrar resultados de que ele tem melhorado com o tempo, sem cobrar pela conta corrente deles. Eles têm uma conta premium, né, que tem um cartão diferente especial, mas eles não têm ali um valor que eles cobram do correntista. Mas estão tentando agregar outros produtos financeiros e produtos não financeiros, que eu acho que é uma das fronteiras que a gente vai acabar vendo para esse mercado, a conta nesse mercado passar a fechar. Tá? Diferentemente, você citou o caso do Next e tudo mais, né, o Bradesco é uma instituição forte, dá lucro aí, né, desde há muito tempo, então ela consegue bancar e segurar com sua musculatura essa iniciativa, porque se a gente pensasse num desmembramento do Next, do Bradesco, nesse momento agora, seria bastante traumático, porque está muito difícil até de conseguir, né? Eles tinham uma ideia de ser autônomo e tal ali, o Next, mas conseguir investidor agora e conseguir fortalecer essas premissas nesse momento está muito difícil, dado todo esse contexto que você colocou, né, em relação à aversão a risco no mercado. Sem a quebra do Silicon Valley Bank, que foi resgatado recentemente, já tínhamos um cenário complicado para startups e fintechs de uma forma geral, que estão tendo que se desdobrar para fazer o recurso que eles captaram render e também para poder entregar uma lucratividade ou demonstrar que estão nesse caminho para os seus investidores. Então, a gente tem um cenário bastante desafiador nesse sentido, onde eu também entendo que pode ser que ao longo do caminho a gente veja aí muitos processos de M&A acontecendo, né? Alguns players que estavam ali flertando com o mercado de banking começam a receber investimentos, né? Teve um caso recente da Amélios, né? A Amélios nasceu ali com um player de cashback, depois ele comprou um braço de banking que é Acesso, que é a Bankly, né? Que é do Grupo Acesso, e que em algum momento agora parece que o Banco Votorantim, o BV, vai ter uma opção ali para poder tomar o controle no futuro. Né? Então, esse cenário ele tá se ajustando, mas existe sim um momento aí de uma hora da verdade, diria, para que muitos neobanks consigam mostrar que vieram. Trouxeram, sim, no começo, uma diferença muito grande em termos de experiência do usuário, que, na minha opinião, subiu a barra do mercado financeiro brasileiro como um todo, né? Tirou muitos grandes bancos da zona de conforto, fizeram eles correrem atrás, e hoje a gente está com esse cenário mais nivelado, tá? Para ser franco. Mas a gente tem os desafios para esses players se manterem bem aí nesse período de turbulência que a gente está passando. A questão da disrupção dos neobancos é mais ou menos o tema central da nossa trilha esse ano. A gente está em busca de descobrir caminhos que possam fazer dos neobancos, de novo, estrelas no palco. Porque hoje a gente tem muito do mesmo, né? Tudo se igualou muito em um nível, concordo, um patamar mais alto, mas houve se igualou bastante, assim, os bancos tradicionais correram com todo o potencial que eles têm, conseguiram atingir ali todo aquele diferencial que os neobanks vieram propondo.
E aí eu acho que vale a pena a gente refletir também que a questão da tecnologia que eles trouxeram, hoje já também mudou o patamar, né? A tecnologia, a evolução tecnológica está muito rápida, mudando muito rapidamente. E aí, nesse sentido, a gente pode falar que hoje já a preocupação não é mais com o software, né? Com a estrutura que você tem. Hoje a gente está falando de dados, de como lidar com esses dados, né? De como trabalhar a convergência tecnológica, a consistência do consumidor e a questão da regulação está contribuindo com tudo isso. Dentro desse cenário, que tipo de disrupção que você imagina que seria necessária para esses neobanks preservarem essa característica de bancos disruptivos? Acho que tem alguns elementos interessantes para considerar. Um deles diz respeito à questão do uso de dados, você bem falou, e caminhando aí para um cenário de maior personalização, né, de hiperpersonalização, e que mais do que isso, né, a gente está falando não só de produtos bancários, mas de produtos não bancários também. Existem algumas convergências que a gente começa a ver, sobretudo no mercado, por exemplo, de pessoa jurídica, onde tem uma fusão entre produtos de ERP, né, ou plataformas de gerenciamento ali de recursos de empresa, né, as softwares que controlam muitas empresas, sendo integrados com serviços bancários. Então, você entrega uma nova experiência e substitui o online banking por essas iniciativas. Então, imagina você ali dentro do software que você já controla a sua empresa, ali mesmo você já fazer as transações financeiras e tendo esse software também a capacidade de ler os dados da empresa e entender, né, de uma forma até preditiva quando você vai precisar de recurso e entrando com a recomendação, né, muito mais um concierge, muito mais um advisor do que um gerente às vezes te ligando para poder falar, ó, tô com uma linha de tanto aqui disponível para você, que é o que acontece também com muitas médias e pequenas empresas. Então, tem esse cenário, tem um componente também de produtos que vão além, como eu falei, do financeiro, muitas startups, né, muitas fintechs entrando em marketplaces, para poder dar mais alternativas e com os dados de consumo dos produtos do marketplace, também utilizando isso como insumo para poder fazer ofertas cada vez mais direcionadas, entender quais são as ambições, quais são os interesses do consumidor, né? Então, a próxima fronteira é esse entendimento mais amplo e também o preenchimento e a resolução de dores que vão além das dores financeiras, seja por conta própria ou, em muitos casos, sobretudo nos casos das fintechs, aliando isso com parceiros estratégicos, né? Então, você está fazendo várias parcerias estratégicas para oferecer e ter alternativas para esse cliente, manter ele dentro do seu ecossistema, porque aí a gente está falando de tempo de tela, né? Que é fazer com que ele encontre o máximo possível de possibilidades para resolver os seus problemas lá dentro, né? E aí eu cito o caso do Inter, né? O Inter é um player, por exemplo, que ele, desde quando ele tirou o nome banco, agora ele só posiciona como Inter, ele tenta se colocar como uma plataforma que resolve as diferentes dores dos consumidores, né? Sejam elas quais forem, né? Somente dentro do mundo de marketplace, né? De coisas que você compra, entrega até celular, né? Que eles têm também ali um plano celular. Então, é meio que esse caminho que eu enxergo como futuro ali para muitos dos neobanks conseguirem pararem de pé e conseguirem crescer num novo contexto, né? Trazendo os conceitos para toda essa explicação sua, o que você está falando é um pouco sobre o cross-selling e também o embedded finance, é isso? Exatamente. Então, o embedded finance é você, na verdade, assim, para esses players, né, para muitos deles, eles já têm os produtos financeiros. Então, quando eu falo de embedded finance, é muito mais você colocando produtos financeiros em quem não é um player financeiro. Então, por exemplo, uma Magazine Luiza, uma grande varejista, podendo ter essa possibilidade. O que eu estou falando sim de cross-selling, muito forte nesse sentido, um cross-selling inteligente, um cross-selling que considera dados e que consideram dados que vão além desses dados tradicionais que a gente vê, né? O Open Finance também ajuda nesse processo, mas ele é só uma parte, existem outras camadas que vão ser utilizadas, e de um termo que se chama Beyond Banking, né? Que é além de banco. Então, Beyond Banking também é uma dessas chaves, que é basicamente o que eu acabei de contextualizar. O banco fazendo mais do que o banco, oferecendo mais do que serviços de banking, serviços financeiros, que já está acontecendo agora e que vai ganhar ainda mais força, não só pelos neobanks, tá?
os bancos tradicionais também estão se movendo nessa direção para conseguir entregar mais para os seus clientes. Quando a gente fala de cross-selling, então a gente está falando só de produtos financeiros, você tentando agregar mais para um serviço ali, né? Aí quando você fala no Beyond the Bank, a gente está falando de serviços não só financeiros, é isso. Sim, sim. Uhum. Exatamente. A gente também, às vezes, comumente refere a cross-selling também entre produtos, cross-selling de produtos não financeiros também, né? Mas eu acredito que para manter mais claro, seria interessante pensar dessa forma. Uhum. Então, quanto a essa questão, essa estratégia do cross-selling, né? Tem um artigo recente que eu li assinado pelos especialistas do McKinsey, que ele diz que o cross-selling ele pode ser uma grande oportunidade para os neobanks, mas que ainda é um grande desafio, porque enquanto os grandes bancos têm uma média aí de 7 produtos por cliente, nos bancos digitais cada cliente tem uma média de 3 produtos. Por que será que isso acontece? Bom, eu acredito que isso acontece porque ainda é muito novo essa ampliação do portfólio dos neobanks ainda é um fenômeno novo. Eu lembro até de uns anos atrás, quando o Davi Vélez, que é o fundador aí do Nubank, disse que nós temos clientes que adoram a nossa experiência, só que a gente tem ciência de que esses clientes não nos usam como primeiro banco porque nosso portfólio é limitado, o que ele disse à época. Hoje, eu vejo um esforço dessas instituições em ampliar o leque de produtos, né? É um movimento recente, tá? Por isso que talvez a gente não tenha esse impacto ainda, como o McKinsey colocou ali na matéria, mas muitas dessas parcerias, elas acontecem no sentido de... muitas dessas ofertas acontecem no sentido de parcerias. Então, ao invés, por exemplo, do Nubank construir vários produtos dentro de casa, ele prefere, por exemplo, para fazer uma remessa internacional, ele tem uma parceria com a Remessa Online, né, para poder oferecer crédito com garantia de imóvel ou de veículos, ele tem uma parceria com a Creditas. Então, dentro do Nubank, você começa a ter acesso a essa multiplicidade de soluções, né, que fica mais barato, é uma relação de ganha-ganha, acelera o trabalho de ampliação de portfólio, e aquilo, né, melhor às vezes me aliar com um cara que faz muito bem uma coisa específica do que eu tentar ter uma curva de aprendizado interna, desenvolvendo um produto específico, sem ter certeza também se esse produto vai pegar ou não. Né? Nesse caso, você está plugando com o outro para oferecer um cara que já está fazendo isso há mais tempo e que tem uma massa crítica, tem uma condição de ter uma oferta e uma experiência melhor. Né? Então, esses são os arranjos que a gente começa a ver. Ainda é recente para poder metrificar isso, mas aos poucos, né, eu entendo que até em relação às novas gerações, geração Z e esse público que está vindo, eles começam a não ter talvez um sentimento que as gerações mais antigas têm de uma fidelidade maior às instituições tradicionais, porque participaram de vários momentos da vida da pessoa e tal. Muitas vezes tem uma interface ali com um gerente que ele tem há muito tempo, né, de relacionamento. Então, esses arranjos vão começando a se modificar, mas sim, aliando dados nesse processo de oferta e de entendimento, a gente vai acabar vendo um amadurecimento disso, né? E pelos próprios dados do usuário, a plataforma, né, o Neobank, entender o que o cliente dele quer, né? E aí você consegue também, e com o Open Finance também, ter uma leitura do que ele tem em outras instituições, do que ele quer também, onde a base dele está precisando ou necessitando ali de produtos. Né? Então, vamos ver essa evolução ainda. É uma próxima onda que vai acabar vindo para esse mercado. E, Bruno, você estava falando e eu estava aqui refletindo. Eu acho que um diferencial dos neobanks que pode realmente ainda garantir a disrupção a esse modelo pode ser justamente a postura, né, de uma fintech, aquela coisa de tomar decisões rápidas, mudanças rápidas, optar sempre por um caminho mais curto e olhar de forma mais objetiva, assim, né, não se apegar tanto a coisas burocráticas que o tradicional ainda tem, por mais que eles tenham trazido para a gente opções, né, para o consumidor no digital ali por dentro a gente sabe que existe ainda muita burocracia. Então, eu comecei a ver que talvez um dos grandes diferenciais que vai permitir que os neobanks aí continuem à frente nessa evolução tecnológica que está vindo, em todas essas possibilidades que estão surgindo, é essa postura e essa visão de startup que eles possuem no gerenciamento mesmo, né?
Sem dúvida. Então, assim, quando a gente pensa em agilidade, né, até para integrar e fazer parcerias, a tecnologia, por exemplo, dos neobanks é baseada em tecnologias mais recentes, né? A gente sabe que as grandes instituições elas têm um legado, né? Um arcabouço legado, muitas tecnologias antigas que se integram com tecnologias novas e que causam peso, inclusive na própria mudança na tomada de decisão. Você não se move tão rapidamente, né? Como a gente sempre faz a analogia do transatlântico contra, né, um iate mais leve ali. Então, a gente tem essa diferença. Agora, outra coisa que é importante colocar em mente é que assim, a estrutura dos grandes bancos sempre foi muito verticalizada. Então, eles têm muitos produtos dentro de casa e tudo mais. E é muito difícil, por exemplo, para uma grande instituição, em alguns casos, assumir que seu produto não é tão competitivo vis-à-vis um produto de uma fintech. Então, vamos dar um exemplo, né? A gente tem aí, por exemplo, toda a parte de câmbio dos grandes bancos costuma ser muito mais caro do que as fintechs oferecem. A gente tem o exemplo da TransferWise, que consegue reduzir muito. E tem neobanks, por exemplo, lá fora, que se integram com a TransferWise para... A ideia do banco, do neobank, é não vou construir um produto de câmbio, de remessa dentro de casa. Vou integrar com o melhor cara que tem no mercado, rapidamente testo, vejo se tem tração com o meu público ou não. Se não tiver, ele troca, né? Com uma certa agilidade. Enquanto a instituição tradicional, às vezes, tem um produto de remessa que não é competitivo e que aquilo ali também, para poder mudar ou evoluir em algum nível para ter o mesmo nível de experiência ou de taxa, vai demorar muito, né? Então, você bem disse, eu acho que essa questão da agilidade para gerenciar essa mudança, o Neobank tem uma condição de fazer isso muito bem. Não, eu observo, inclusive, que os bancos mais tradicionais, os grandes bancos, né? Você vê até na parte da própria tecnologia. Eles começaram a querer competir com os neobanks, né? Porque perceberam que tinha uma grande aceitação do público. E eu já observei isso em muitos, nos grandes, tipo Santander, né? Em vez deles se unirem a outras fintechs que poderiam estar provendo tecnologias, muitas vezes eles preferem abrir um novo braço, gastar um tempo muito maior ali para ter dentro, né, internamente, um setor de tecnologia para desenvolver o que eles precisam, né, para se tornar competitivos. Isso é uma realidade mesmo. Sim, mas eu entendo que são formas de se movimentar nesse terreno, tá? São várias estratégias, assim, a gente com o tempo vai descobrir quais dessas estratégias funcionam mais, mas eu entendo que decisão deve ser muito difícil, você sendo um grande banco, ter que, por exemplo, matar uma linha de negócio interna para poder conseguir competir ou integrar ou fazer uma parceria com a fintech externa. Você citou o exemplo do Santander. Santander, por exemplo, ele tem a Empréstimo Sim, e eu lembro que na época que o Sérgio Rial era presidente do Santander, ele mesmo falou que a ideia é ter um produto como o Empréstimo Sim, que tem uma tecnologia nova e tudo mais, e que atua num segmento de crédito específico, né, C e D, se eu não me engano, para poder brigar sim com a oferta que o banco tem, e ver quais dos dois estão realmente tendo êxito nessa briga. Então, é optar por ter as duas para até ter uma metrificação do que está funcionando e com isso fazer os ajustes necessários ou entender qual estratégia ele vai utilizar nesse campo de batalha, né? Então, existem várias formas de se fazer, alguns estão internalizando, outros fazem parcerias, mas de um jeito ou de outro eu entendo que há uma dificuldade sim em se matar, né, ou tirar um pouco de foco dentro de uma área que é um pilar, por exemplo, no caso do Santander, crédito. Né? Você está criando uma fintech de crédito interna. Eu entendo que tem espaço para um player igual o Santander ter a sua própria fintech movimentar e também atuar como banco. Tem espaço, mas em algum momento eles vão estar competindo pelo mesmo cliente. E o Sérgio Real, na época, falou que isso vai acontecer, ele tem ciência, mas queria insistir nesse caminho de toda forma. Né? Ainda estamos num campo de muitas experimentações por todos os lados, né? Mas Sem falando dúvida. em crédito, os mesmos especialistas do McKinsey, eles disseram que o crédito ele representa hoje nos grandes bancos 65% das receitas, enquanto nos digitais a parcela é de 45%. Ou seja, existe um potencial, né, para se crescer ainda nisso. E a Cantarino Brasileiro, aqui a gente acredita realmente que a oferta de crédito ele tem um potencial para que os neobanks se mostrem disruptivos ali também.
trazendo novas modelagens, né? Modelagens baseadas em comportamento, algumas coisas que ainda a gente vê que os bancos tradicionais não conseguiram inovar nesse sentido. Mas, claro, para isso, né, precisa-se mesmo de uma governança bem sólida, modelos robustos, né, tecnologia e fontes alternativas de dados. Como que você vê esse apetite dos neobanks pela questão do crédito? Bom, exatamente, está certo. Assim, quando a gente olha os bancos tradicionais, o crédito é um pilar muito importante em termos de produto, em termos de rentabilidade de uma instituição, né? Então, é um carro-chefe. Em caso de alguns neobanks, alguns, inclusive, nem têm um braço de crédito desenvolvido, e às vezes até operam com parcerias nesse sentido, tá? Então, também vai na estratégia do neobank, né? De entender que vou ser eu que vou dar esse crédito, vai ser um parceiro meu que vai estar dando esse crédito dentro da minha interface aqui, do meu aplicativo, de como eu me relaciono. Então, tem o advento que a gente tem do Credit as a Service, né, que é você estar também tendo um parceiro que vai conectar para você poder distribuir crédito, mas uma boa parte desse trabalho em relação ao produto fica na mão do parceiro. Então, existem também várias configurações, tá? Mas uma coisa é certa, assim, a configuração do Neobank, ela aceita várias possibilidades, enquanto a dos bancos tradicionais é muito, pelo menos fundamentalmente, como a gente já vem enxergando ao longo dos anos, o crédito sempre foi uma parte mais essencial, né? Mas, novamente, no caso, olhando para a Neobanks, tem muitos tipos de formas como eles podem se movimentar, né? E de todo jeito, eles estão tendo que agregar aí receitas e que por vezes vão vir de serviços anexos ali que muitas vezes não estão necessariamente ligados a produtos financeiros tão core quanto o crédito, por exemplo, né? Mas você diria então que eles, digamos assim, o neobank ele tem aí a possibilidade de analisar o crédito diferente, com uma tecnologia mais avançada, de repente, mas então, pelo que eu entendi, parece que não é muito o que eles estão querendo. Eles não estão querendo bater de frente com os grandes bancos na questão do crédito, não é o principal. Talvez a estratégia que você vê é mesmo ampliar para outros serviços não financeiros. Essa está sendo a preferência, digamos assim. A gente para a gente não correr o risco de ser muito limitado na afirmação, assim, eu entendo que existem sim neobanks que estão indo para cima de crédito e estão usando ferramentas mais novas para isso, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que no final do dia essa não é a única resposta para eles rentabilizarem, né? Uhum. Então, tem alguns que inclusive estão menos colocando o pé nisso do que outros. Mais uma coisa da premissa de crédito, sobretudo quando a gente está num mercado complicado, como a gente está vivendo agora, né, é o que muito banqueiro diz, né, que os banqueiros brasileiros também têm uma resiliência muito grande, né, deram crédito durante muitos anos e sobreviveram e rentabilizaram a sua operação. Né? O crédito assim é mais fácil você conceder do que você pegar o dinheiro de volta. Né? Então, assim, Uhum. essa é a grande dificuldade e esses ciclos eu vejo que algumas fintechs, por mais também que empreguem modelos mais modernos para tentar precificar, não viveram um momento de estresse de crédito, de aperto de crédito tão grande quanto a gente está vivendo agora, que pode levar a uma inadimplência alta e que é aí que você vê se o modelo que está sendo usado, por mais moderno que seja, está conseguindo capturar situações como essa, né? Então a gente está passando por um grande teste de fogo agora. E no seu ponto de vista, como que novas tecnologias como o blockchain, o Web3, as moedas digitais, elas podem ser usadas a favor dos bancos digitais, neobanks, na verdade? Bacana, não, essa é uma nova fronteira, tá? Toda essa parte de criptoeconomia, ela é uma nova fronteira que a gente vê de uma desmaterialização ainda mais do dinheiro e de uma programabilidade para o dinheiro, né? Então, eu entendo que não só os neobanks, mas os bancos tradicionais vão correr e estão correndo para poder adquirir essa capacidade e poder se aproximar desse mercado, porque está tendo uma convergência entre o mercado cripto e o mercado tradicional. Né? Então, assim, tudo bem que a gente está falando, existe aí o lançamento real digital, que não é uma criptomoeda, mas é uma moeda digital do Banco Central que utiliza essa questão do DLT, que a gente chama, né, que são esses livros razão distribuídos. Então, essa tecnologia, que é uma tecnologia onde o blockchain está aí dentro,
ela vai sim promover muitas transformações e vai vai dar um ganho de eficiência no mercado. E por isso que existe hoje uma convergência que está acontecendo. Neobanks vão caminhar nessa direção, bancos tradicionais também. E quando o real digital estiver aí no mercado, entendo que o mercado já vai ter trabalhado, né, as instituições já trabalhado para estarem preparadas para esse novo paradigma que a gente vai viver no Brasil aqui e em outras partes do mundo também. A corrida e a competição ainda você não vê, não acha que vai ser muito diferente. Tipo, tanto os bancos tradicionais estão se preparando igualmente aos neobanks, então num páreo igual. Não vejo diferencial nesse sentido. Talvez um diferencial que eu posso dizer em adoção prévia. Quem conseguir, talvez, adotar antes e trabalhar isso da melhor forma, pode ser que tenha uma vantagem competitiva. Mas acho que a tecnologia está amplamente acessível para todos os atores hoje. Acho que, em resumo, a gente pode dizer que realmente, quando a gente briga com a termologia bancos digitais, a gente não sabe de quem a gente está falando, é que, de fato, todo mundo acabou se tornando meio que partindo do mesmo patamar, né? Então, não dá mais para diferenciar muito o banco digital do banco tradicional, que também tem serviços digitais. No fim, todos querem a mesma coisa, que são os clientes, né? E a rentabilidade. E entregar também uma experiência, porque esse cliente também está mais seletivo. Antigamente a gente não tinha tantas alternativas da onde ele poderia fazer a vida financeira dele. Era só com os grandes bancos ou com bancos menores. Agora ele pode fazer com bancos, com fintechs, com varejistas, com empresas de telefone. Então, ele pode ter contas e satisfazer muito da sua vida financeira em diferentes lugares. Então, esse nível de competição, aos poucos, vai mudando um pouco a mentalidade do consumidor e também aprimorando os serviços entregues aqui no mercado financeiro brasileiro também. Legal, Bruno. Eu acho que a gente conseguiu passar bem alguns temas mais críticos e que merecem atenção. Mas, enfim, obrigado pelo convite aí, pela disponibilidade de vocês, tá?